Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, aqui hoje eu vou comunicar para vocês 3 falecimentos. Um a gente já falou sobre ele, né, que é o Jason Franklin. A gente vai falar sobre as novidades que apareceu, né, do Power Ranger, que tirou a própria vida. Mas também faleceu uma atriz muito conhecida, principalmente para quem acompanhava a série Supernatural ou Sobrenatural, como era chamada no Brasil. Vou deixar ela para daqui a pouco, porque eu creio que a maioria de vocês estão interessados em saber aqui sobre o Erasmus Carlos, né? Ele que fez parte aí da Jovem Guarda, foi um dos pioneiros para trazer o rock aqui pro Brasil, né? Antes era aqueles ritmos lá antigão, né, família, que a gente nem consegue ouvir bem. E ele veio, né, revolucionando as coisas aqui no Brasil. E aí ele faleceu, já idoso, né, 81 anos. A matéria tá aqui no G1 e diz o seguinte, ó: morre Erasmus Carlos, pioneiro do rock no Brasil e símbolo da Jovem Guarda, cantor e compositor, tremendão, tinha 81 anos e estava internado no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma matéria muito recente, 22/11/2022, né? E ele era cantor, compositor, e ele já estava internado há um tempo, família. Ele, inclusive, tinha tido alta, né? Parece que dia 2 desse mês ele tinha tido alta. Estou fazendo esse vídeo 22/11/2022. E antes de comemorar, não passou nem o dia inteiro, ele já voltou e precisou até ser entubado. Era um problema sério, né? Esse apelido, inclusive, que chamou ele de Tremendão, era como a esposa dele chamava ele, né? Tremendão. Não me pergunte por quê, tá certo? Não seja indiscreto. Mas em meados de outubro, né, ele enfrentou uma síndrome edemigênica. Isso quer dizer que causa acúmulo de líquido nos tecidos do corpo, provocado por edemas e inchaços. A síndrome é consequência de problemas em órgãos como fígados e rins e coração. Uma dica, família, quando você vai fazer exame, né, de coração, qualquer coisa que você está sentindo, você vê que é normal que os médicos enfiem o dedo na sua carne, né, ali na sua mão, nos pés, nas coxas, nas partes mais carnudas. E ele aperta com força, e ele faz isso para ver se detecta se você tem algum problema no fígado, rins ou coração, né? É um exame simples que até a gente mesmo pode fazer, né? Você vê que quando você aperta a sua mão, né, o braço, aí a coxa, você aperta com o dedo, né, com a ponta do dedo forte, pressiona, faz o desenho do dedo na sua pele, porém logo volta ao normal. Quem tem problema, não acontece. Quem tem problema passa um bom tempo ali para voltar, porque existe muito líquido, é um inchaço, é como se as células ficassem retendo o líquido. Na verdade é isso que elas fazem, elas retêm o líquido e por isso é que demora para desmanchar o formato. Então os médicos malandros, né, já experientes, fazem esse teste simples já para detectar. Vendo que você tem, aí ele pede outros exames mais profundos para ter certeza e verificar o quanto é que você está de problema. Então ele faleceu agora, né, família? O enterro vai ser fechado, vai ser no Rio de Janeiro. E vai ser fechado só para os familiares, né? Então, se tem alguém aqui que pretendia ir, nem vá, porque não vai entrar. A outra pessoa que fez parte da série Sobrenatural, eu como assisti muito a série, inclusive o final foi péssimo. Qualquer hora eu faço aqui um react, só pra gente falar do final, porque é que fizeram daquele jeito. Mas era a atriz que o nome dela, pensa um nome difícil. Inclusive a dica foi enviada pelo nosso irmão Luciano José Oliveira, o Tito, né? Desde já fica agradecimento a esse irmão de Fé e Batalha. Como eu digo, o canal é feito por todos nós, né? Valeu, Luciano. O Luciano manda a matéria aqui. E ela diz o seguinte, ó, o nome dela, ó, Nick Aycox, a Meg Master de Supernatural. Ela faleceu aos 47 anos. Se a gente fala o nome Nick Aycox, ninguém sabe esse nome, né? Eu mesmo não conheço, mas ela era uma grande atriz, né? Fez muita raiva a gente que estava assistindo a série na época. A série da primeira temporada, não tem o que falar, excelente a primeira temporada. Só o finalzinho dela, né, que poderia ter sido um pouco melhor, mas isso foi por culpa do ator, né? O cara que fazia o John Winchester queria sair da série, mas enfim, né? Isso é coisa para um outro vídeo, né? Um vídeo mais descolado. Ela enfrentava um problema muito sério, família, era um câncer, né? Ela tinha leucemia e ela descobriu isso em 2020, inclusive ela achava que era o Sungamonga. Ela se sentindo mal, né, foi fazer os exames e aí descobriu que não era o Sungamonga. Na verdade era um câncer, né, que gerava essa leucemia nela. Se eu não me engano, a Rede Podre tinha feito uma novela, né, com esse tema também, com esse problema. Eu acho que era Laços de Família, vocês me corrijam porque eu realmente não assisti. Eu via falar só, né. Tinha uma atriz, inclusive, daqui que raspou a cabeça, foi uma polêmica na época. E já porque realmente é um problema muito sério, família. A pessoa fica muito fraca porque é obrigada a fazer várias quimioterapias. Ela, inclusive, fazia depois das quimioterapias,
ela tentava gravar vídeos, eu acho que até para se incentivar também, né, se animar, ouvir os fãs. Essa energia que a gente troca com vocês, meus irmãos, é muito boa, né? Você que acompanha aqui o canal, a gente sente o carinho de muitos inscritos até pelos comentários. Então, acho que ela, para se animar um pouco, ela fazia. Às vezes, assim que terminava a quimioterapia, aí a voz fraquinha, né? Mas aquilo ali dava mais força a ela e os fãs, né? Que mandava boas energias. Mas mesmo assim, ela não conseguiu aí, depois de 2 anos, né? Ela detectou esse problema em 2020. E depois de 2 anos ela faleceu. Ela não tinha feito só Sobrenatural, né? Embora a gente conheça mais ela pela personagem da Meg, né? Que ela tava encapetada e exterminava todo mundo, dava a maior raiva dela. Mas era uma grande atriz, família. E, inclusive, essa raiva que a gente sente o tempo todo, depois vira remorso, né? Quando a gente descobre que ela estava possuída e não fazia aquilo, ela era mais uma vítima, né? Então dá até uma raiva do Dean, né? Que tinha batido nela tudo. Enfim, quem assistiu a série sabe do que eu tô falando. E ela tinha feito outras séries também, né? Ela tinha feito o filme Olhos Famintos, eu nem lembro dela nesse filme, Dark Blue e No Limite da Lei, né? Então é isso, meus irmãos. Lutou contra o câncer durante 2 anos, mas infelizmente ele venceu, né? É uma pena que a gente tinha aqueles nossos vídeos falando de outras terapias alternativas, como a radioterapia, baseadas em ondas sonoras, mas todos esses vídeos entraram para teoria da conspiração, né? Mesmo a gente mostrando lá o laboratório do cara, como ele foi destruído, como o cara foi perseguido. Teve aquela pílula também, né? Que o STF depois proibiu de vez. Assim, um monte de coisa, família, que é triste, né? Eu só sei que a pior coisa que a gente pode considerar na nossa humanidade, e que mostra que de humano nós não temos mais nada, foi ter deixado a saúde ter valor, virar um item de mercado. Eu acho que, na minha opinião, se tem uma coisa que todos deveriam pagar imposto para manter acessível a todo ser humano, era a questão de saúde. Porque ninguém vai buscar um remédio, um comprimido, porque gosta. Como eu amo tomar comprimido. Porque eu amo tomar um remédio. A pessoa só vai porque a vida dela depende daquilo. Então, se essa é a realidade, por que é que alguém ganha dinheiro com isso, né? Tantas coisas aí, por exemplo, salário de político, nós temos que pagar. Nós trabalhamos, cada coisa que você compra, você está pagando o salário dos caras. Aqui no Brasil, é um dos mais altos do mundo. E aí eles dizem, não, mas é porque isso aí é de extrema importância, tem que pagar. E aí do mesmo jeito não pode, né, quebrar patente de medicação, nada, não. Feito agora no Sungamonga, né? Não, vamos quebrar a patente. Não pode não. Os caras têm que ganhar dinheiro aí com a miséria dos outros. É triste isso aí, né? E como consequência, né, é um jogo de mercado. Se vai aparecer alguma coisa que vai tirar o teu lucro, você deixaria essa coisa aparecer? Se você não vai ganhar nada? Na época que dava pra fazer esses vídeos mais falando na real mesmo, né, dando nome aos bois, a gente tinha feito um e mostrava o desenho do Superman, né? Eu acho que era aquele, A Morte do Superman, a parte 1. E lá tinha o Lex Luthor. E aí chegava o relatório da empresa dele, né? Uma moça muito bonita traz o relatório pra ele e diz, olha, a gente descobriu a cura pra tal problema de saúde. Aí ele diz, pois não, isso vai me dar quanto de lucro? Aí diz, olha, o senhor vai ganhar tantos milhões aqui. Ele diz, não, transforme isso num tratamento para 10 anos. Aí você se pergunta na hora, você que tá desperto já sabe, né? Mas quem não tá, ainda faz aquela pergunta, será que isso acontece na realidade? Será que o roteirista que escreveu a cena, né, desenhou e tudo, já que é um desenho, será que ele tirou tudo da cabeça dele, meus irmãos? Ou nesse nosso mundo podem existir muito mais coisas que poderiam estar na nossa mão, né? E não está? O Dr. Laí Ribeiro, você vê que a gente não escuta mais falar dele como antes, né? Porque o Dr. Laí Ribeiro está sendo muito boicotado. Falar de medicina natural, o pessoal já começa a chamar você disso, daquilo, classificar. É realmente um problema muito sério, família. A gente está vivendo os tempos difíceis, literalmente. Onde as palavras, né, têm dono. E esse dono é quem diz o que é certo e o que é errado. Enfim. Então ela faleceu também. E como eu ia dizendo para vocês no começo do vídeo, o Tommy, né, dos Power Rangers, na verdade o Jason Franklin, ele está saindo os boatos aí, os inscritos têm comentado comigo, mandado matérias, que o motivo dele ter tirado a própria vida teria sido uma briga com a esposa. Eu realmente não acredito nisso, meus irmãos. Não estou dizendo que não houve a briga, eu acho que sim. Mas é como se isso fosse um empurrão final quando você chega à beira do precipício. Você vai culpar a pessoa que deu um empurrão final? Vai. Mas e toda a história que fez você chegar até a beira desse precipício? Isso não é levado em consideração. As pessoas só olham quem foi a mão final que empurrou.
Então eu acho que pode ter sido sim o impulso final que faltava, né? A separação lá com a esposa. Mas todo o andar, a forma como você vê as coisas, foi o que eu citei no vídeo da moto. É porque não dá nem pra ouvir direito, né, família? A gente andando de moto, aquele vento, todo aquele vucu-vucu. A gente nem escuta direito, né? Mas o que eu disse basicamente foi isso, família. Você nasce nesse mundo, todos nós nascemos, com um destino. O destino final. Na hora que nós nascemos, não importa a tua posição social, não importa as coisas relevantes que você vai fazer para a humanidade. Todo ser humano nasce com uma sina. Nós nascemos e um dia vamos partir da mesma forma que vimos. Não há quem fuja disso. Só de parar para pensar um pouco nisso, a gente já vê, né, meus nobres e queridos irmãos, eu particularmente, eu fico sem entender como tem pessoas que se consideram melhores do que as outras, né? Você vê, por exemplo, as pessoas que têm um padrão de beleza que a sociedade considera bonito. Você pega essas pessoas, coloca 50, 60 anos em cima, o que é que você tem? Você tem uns caramujos, né? Tudo murcho. Você pega a foto da pessoa com 15, 20 anos e você olha ela com 70, você mal reconhece. Hoje, a vaidade no nível que tá, as pessoas tentam segurar fazendo cirurgia, né? Tem umas cantoras aqui brasileiras que eu não preciso não citar, mas acho que vocês já até imaginam quem é, né? Uma que gostava de dançar nas antigas, mas ela já fez tanta plástica, meu irmão, que eu mesmo tenho medo quando eu olho pra ela, de qualquer hora olhar pra cara e ver a periquita dela. Porque ela já esticou tanto o couro, meu irmão, que qualquer hora os órgãos vão trocar de lugar. Eu sei que o assunto é sério, né? Mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada, família. Perdão. Mas realmente é triste. E eu não acho bonito esses velhos, essas velhas que fazem isso. Eu acho muito mais bonito o natural, né? Porque o cabelo vai envelhecendo junto com a pele. Deus faz todas as coisas em harmonia, família. É o que eu noto. Essas bizarrices que as pessoas fazem, enfim, né? Cada um tem o seu gosto. Eu sei que se eu tiver o privilégio, né, de chegar a essa idade, eu vou envelhecer naturalmente. Eu não vou fazer essas palhaçadas na minha visão, né? Enfim, mas respeito também quem faz, né? A pessoa quer ter a periquita na cara ou a trouxa na testa, é problema da pessoa, né, família? Mas enfim, deixa aí a tua mensagem, família. Parece que essa semana foi a semana que o ceifador tava livre, né? A bruxa tava solta. Espero que a gente não tenha mais perdas, né? É muito triste e ainda mais triste quando a gente vê as pessoas não ligando mais pra isso. Ah, já foi tarde. É triste isso, né? O ser humano perdendo a humanidade. Enfim, família, deixa aí o teu comentário, que isso sirva também pra gente ver que nós não temos tempo pra perder, família. Da hora que a gente abre os olhos, de manhã cedo, quando a gente acorda, a gente já tá fazendo uma coisa importante. Embora nós mesmos, né, a sociedade tenha nos ensinado que é importante dependendo dos resultados que vai trazer, ou que possa trazer para a sua vida, né? Não, se eu vou atrás de um emprego, isso é importante. Ah, se eu vou na casa do colega meu bater papo, isso não é importante. E tudo é importante, família. O que a gente vive é o que se aproveita mesmo. Isso é que é a vida, né? Nós temos essa bobagem de classificar as coisas assim, mas isso só mostra a nossa própria arrogância, porque, como é dito naquele filme, brasileiro inclusive, né? O Alto da Comparecida, a nossa sina, que já vem desde a hora que nasce, ela coloca todos, sem importar a classe social, sem importar a idade, a aparência, nada, né? Ela coloca todos num só rebanho de condenados. Porque não interessa o que você faça e os resultados que a gente vai apresentar. Uma hora, a nossa hora vai chegar. Então é por isso que é importante mesmo você viver a sua vida, família. Viva intensamente. É isso. Fiquem todos com Deus, meus nobres e queridos irmãos. Lembre que também essa vida é passageira. Lembre-se que a verdadeira vida de um cristão, ela vem depois, né, dessa. E essa sim é que será a justa e a perfeita. Enfim, meus irmãos, deixa a tua opinião, eu faço questão de ler. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!